Olá, tudo bem? Muito bom podermos começar mais uma semana separando um momentinho para a gente lembrar um pouquinho de coisas espirituais. Você, por acaso, alguma vez na sua vida já ouviu uma frase do tipo: alguém que você ama está muito doente? Seja um amigo, seja um familiar direto, uma pessoa que faz parte do seu círculo de amizades, influência ou do seu núcleo mais íntimo. Difícil, não? Ouvir uma frase como essa, principalmente quando estamos falando de doenças graves, as quais aparentemente os resultados da medicina não são totalmente certos. A incerteza de um tratamento às vezes nos preocupa. Talvez seja esse o seu caso também nessa semana. Então, eu quero lembrar para você e ler um texto da Bíblia. Estou falando do Evangelho de João, capítulo 11. A história é bastante conhecida e eu queria ler uma partezinha dela para você. O verso 2 de João 11 diz assim: E Maria, aquela que havia ungido ao Senhor com um unguento, lhe trouxe aos seus pés e enxugou com seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, e este estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É interessante uma frase como essa e o que a gente pode entender desses poucos versos. Primeiro, duas irmãs, Maria e Marta. Maria é citada aqui, a outra irmã era Marta. Lázaro, que era o irmão dessas duas moças, estava enfermo e era muito amigo de Jesus. Diante dessa realidade, elas mandam avisar Jesus que ele estava doente, principalmente com o sentido de que Jesus retornasse e pudesse estar com seu amigo. No entanto, Jesus responde que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. O que acho estranho e me chama a atenção é pensar: será que Deus trabalha dessa forma? Será que Deus lança uma doença para depois de alguma forma ser beneficiado por isso? Será que é dessa forma que Deus trabalha? Pois bem, eu posso responder para você primeiramente que não. Deus nunca promove o mal para depois fazer o bem. O inimigo pode até fazer alguma coisa boa, mas sempre tem o objetivo de fazer o mal. Deus não usa de coisas ruins para fazer coisas boas. Mas, mesmo as coisas ruins não são um fim em si mesmo. Quando Jesus responde que aquela doença não era para a morte, mas para a glória do Filho de Deus, é porque ele sabia que ele, Jesus, era o Senhor de todas as coisas e que não havia doença, não havia mal, não havia pecado, não havia nenhuma consequência, nem mesmo a morte, capaz de ser superior ao poder de Deus, manifesto também em Cristo Jesus. Esse mesmo poder permanece à nossa disposição hoje. E eu posso afirmar para você que, se nós seguirmos a vontade de Deus, não são os problemas que vão ser as principais ameaças de nossa vida. É a solução em Cristo Jesus que vai ser a certeza da nossa alegria e da nossa vitória. Você tem passado por problemas? Alguma dificuldade para hoje ou para esta semana? Pois confie em Deus, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. E certamente seus problemas não são para a perdição, mas podem ser, se você assim permitir, utilizados por Deus para uma nova condição na sua vida ou na vida de outras pessoas. Que Deus te acompanhe mais uma vez.